O diabetes acomete cerca de 16,8 milhões de brasileiros de 20 a 79 anos. Esse dado é da Federação Internacional de Diabetes, que ainda revelou que em 2035 o número de pessoas com a doença pode subir para 19 milhões e 200 mil pessoas no país. O Brasil é o quinto no ranking com maior índice de diabéticos no mundo, com quase 10% da população brasileira portadora da doença. E ainda de acordo com a Federação, mais de 40% das mortes relacionadas a essa enfermidade acontece antes mesmo dos 60 anos de idade. Essas mortes precoces são resultados da falta de cuidado. O tipo 1 costuma acontecer mais na infância e adolescência por uma súbita falha de produção da insulina. Então, um indivíduo diabético tipo 1, nós costumamos dizer que ele é insulino dependente, ou seja, de repente o pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, deixa de produzir ela. Já no tipo 2, é um diabetes que costuma acontecer mais na idade adulta, né? E ele vem com uma falha do pâncreas de forma lenta e progressiva, ou seja, o pâncreas começa a produzir menos insulina e, de outro lado, o organismo provoca o que chamamos de resistência à ação da insulina nas células, ou seja, o organismo começa a dificultar a ação da insulina na célula para botar a glicose para dentro. E de acordo com pesquisas, as complicações mais apresentadas por pacientes são a retinopatia, que é a perda da visão, seguido da neuropatia, que é responsável pela amputação de membros, e a nefropatia, que é a perda da função renal. O indivíduo diabético por si só, ele já é considerado de alto risco cardiovascular, ou seja, com chances aumentadas de vir a ter derrame ou infarto, justamente como falei, pela inflamação crônica que leva do endotélio à camada interna dos vasos. E aí entra complicações, como falei, formação de placa, rompimento de placa, levando a derrame no cérebro, AVC, né? Infarto. Outra coisa, pode levar a infarto de artérias renais, ou seja, pode levar a obstrução, entupimento, até infarto de artérias renais, levando a complicação renal, a insuficiência renal. Aliás, uma das principais causas de insuficiência renal é o diabetes mellitus. Pode ainda levar a lesão crônica e obstrutiva das artérias periféricas, dos membros, das pernas, que levam a amputações, né, a doença arterial periférica, que chamamos. Ainda, a diabetes é a principal causa de cegueira. O controle da alimentação é fundamental, tanto para quem tem diabetes, quanto para quem não quer desenvolver a mesma doença. E cada vez mais as crianças têm sido vítimas e estão desenvolvendo essa diabetes. No caso das crianças, evitar refrigerantes, ou pelo menos o excesso, né? E mantê-las ativas, menos celular, menos computador e mais brincar no parque, mais atividade física.